Olá, está começando mais um programa Os Salmos na Nossa Vida. A 14ª etapa, começa hoje, a 14ª etapa do nosso propósito ousado. Não sei se concretizaremos, se não o fizermos, outros certamente farão, outros certamente tentarão, de comentar todo o Saltério, 150 salmos, versículo por versículo, com os padres da igreja. Já comentamos, e o último comentário foi no programa anterior, 13 salmos. Começa agora o comentário ao salmo número 14. Quem escreveu este salmo? Vamos saber no versículo 1. O salmo tem 5 versículos. É um salmo pequeno, relativamente, mas muito profundo. Vamos somente recordar qual foi a temática do salmo anterior, isto é, do salmo de número 13, para nós entendermos por que logo depois vai vir um salmo cuja temática é o oposto. O oposto em que sentido? O salmo de número 13 tem como temática a perversidade universal. Reparem, corromperam-se os homens em sua conduta, diz o versículo 1. Não há um só que faça o bem. O versículo 3 diz, todos se extraviaram, todos se perverteram, não há mais ninguém que faça o bem, nenhum, nem mesmo um só. Ou seja, a humanidade está corrompida. O salmo de número 14 é o oposto. O salmo de número 14 elenca os requisitos de pureza e de retidão necessários para que alguém participe do culto no templo. Senhor, quem entrará no santuário? Lembram dessa música bonita? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso, etc, etc. Quem redigiu essa música, redigiu essa letra, e a música também, foi inspirado no meu entendimento, porque se inspirou no salmo que vamos começar a estudar agora. Claro que esse salmo também tem uma dimensão de eternidade, porque do templo desta terra para a Jerusalém celeste. O salmo apresenta alguns requisitos morais para alguém ir para o céu. É lógico que é uma preparação, por assim dizer, para os requisitos mais importantes da Bíblia, que não estão no Antigo Testamento, mas no Novo, o Sermão da Montanha. As bem-aventuranças. Aqui está o perfil de quem vai para o céu. Bem-aventurados os pobres, ou pobres em espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, etc. Pois bem, aqui nós temos o perfil neotestamentário, isto é, do Novo Testamento. Mas o Salmo de número 14, que aliás tem o seu... o Salmo de número 23, deixe-me ver se é exatamente ele. Sim, o Salmo de número 23 é uma espécie de réplica, de cópia do Salmo de número 14. Não vamos tratar agora do Salmo 23, mas vamos explicar, quanto possível, bem mastigadinho com os padres da igreja, o Salmo de número 14, de sorte que, quando chegarmos no Salmo 23, a gente vai perceber que o redator do Salmo 23 se inspirou no redator do Salmo 14. Proponho, então, como primeiro momento, a leitura de todo o Salmo. Um salmo pequeno, como eu disse, que tem apenas 5 versículos. Vamos ler o Salmo todo. Salmo de Davi. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive na inocência e pratica a justiça, o que pensa o que é reto no seu coração.
cuja língua não calunia, o que não faz mal a seu próximo e não ultraja seu semelhante, o que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus, o que não retrata juramento mesmo com dano seu, não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Aquele que assim proceder, jamais será abalado. A Bíblia Ave Maria nomeia de forma muito feliz, no meu entendimento, esse salmo com o seguinte título: O modelo do justo. Sim, porque o salmo começa com essa pergunta: quem é que morará, quem é que habitará em vossa montanha santa? São os critérios morais, as características em termos de virtude dos candidatos ao céu. Eu repito, aqui nós não temos todas as virtudes. Temos uma lista indicativa, não exaustiva, portanto, contendo alguns elementos, algumas virtudes. Aqui nós temos o perfil do caráter do candidato ao céu. Repito, é preciso completar. Eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Portanto, é preciso aperfeiçoar o Salmo 14 com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são mais importantes, porque saíram dos lábios de Jesus, que não veio, por outro lado, repito, abolir a lei e os profetas, mas levá-los à perfeição. A temática, vamos repetir, que eu disse já no comecinho, muitos exegetas sustentam, e eu vou ficar com eles, com o pensamento desta considerável parte de exegetas, que esse salmo é uma espécie de liturgia de preparação para ingressar no templo e para a celebração do culto. O templo aqui, vejam, pensa-se primeiro no templo de Salomão, no templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão. Então, aqui estão os requisitos para que, ingressando no templo, esse culto seja agradável a Deus. E a prova de que isto procede é exatamente, pensemos no profeta Oséias, que se indigna contra o culto hipócrita, contra o culto fingido, daqueles que vão ao templo para orar, para elevar as mãos, para oferecer o animal para ser sacrificado, mas praticam a injustiça, oprimem o pobre, não pagam o justo salário aos seus empregados, praticam torpezas, iniquidades. Aí o profeta se indigna e diz: a misericórdia que eu quero e não o sacrifício. A indignação dos profetas, sobretudo Isaías, Jeremias e Ezequiel, contra a hipocrisia do culto no templo de Jerusalém, são citações abundantes, são muitas e muitas denúncias. Ora, se o Salmo 14 apresenta o perfil que agrada a Deus para quem sobe a montanha santa, Monte Sião, onde está o templo de Jerusalém, para louvar a Deus, para realizar o sacrifício, parece plausível essa hipótese, isto é, que este salmo foi redigido para apresentar os critérios de pureza e de retidão necessários para que o peregrino, qualquer um deles, inclusive os sacerdotes, os residentes da cidade de Jerusalém, mas também os peregrinos. Traduzindo, Deus exige na celebração do culto divino, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, uma conduta irrepreensível. O louvor que agrada a Deus é o louvor de quem tem um coração reto, um coração puro. Claro que podemos e devemos transpor essas virtudes nomeadas no Salmo 14
como requisitos também fundamentais para a entrada no templo celeste, na Jerusalém celeste, na felicidade sem fim. Professamos que todos nós haveremos de prestar contas a Deus quando deixarmos esta vida. Todos nós seremos julgados individualmente por Deus no juízo particular imediatamente após a nossa morte. Ai de nós, se naquela hora não tivermos esses requisitos que aqui foram lidos, que estão contidos aqui. Ai de nós, porque se isso ocorrer, não entraremos no templo. Senhor, quem entrará no santuário? Senhor, quem habitará nas mansões celestes? O Salmo 14, nesse sentido, já nos traz algumas respostas, algumas. Importantes, mas não todas. Por que não todas? Porque o perfil de quem vai para o céu, para o cristão, o perfil completo, Sermão da Montanha. E se quisermos especificamente dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, que contém o Sermão da Montanha, abertura, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 11. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. Penso que foi suficiente a introdução ao Salmo de número 14, que tem a sua duplicação, por assim dizer, no Salmo 23. Não, vamos tratar do Salmo 23. Vamos, então, a partir do próximo bloco, meditar com os padres da igreja, versículo por versículo, esse salmo que traz o modelo do justo. Salmo tão importante para nós e cuja canção praticamente todos os católicos conhecem. Até logo mais. Olá! Depois desse breve intervalo, está começando o segundo e último bloco do nosso encontro, os Salmos na Nossa Vida, introduzindo com esse programa o Salmo de número 14. Esse Salmo, que tem 5 versículos, traz o modelo do justo. Contém algumas virtudes, alguns requisitos morais necessários para adentrar no templo, para celebrar o culto no templo de Salomão. Portanto, o primeiro contexto é o contexto pontual da época em que o Salmo foi redigido. Isto é, para ir ao templo, para celebrar o culto que agrade a Deus, não o culto hipócrita, não o culto fingido, não o culto cínico, que vai ser objeto da denúncia e da indignada de vários profetas nos livros proféticos. Pensemos sobretudo Oséias, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Oséias é o mais indignado de todos eles contra o culto hipócrita. É misericórdia que eu quero e não sacrifício, e assim por diante. Isaías também se indigna. Esse jejum de vocês não me agrada, mas tudo isso veremos no decorrer do estudo, da meditação, do aprofundamento do riquíssimo Salmo de número 14. Então já vamos ao versículo 1. Salmo de Davi. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? Salmo de Davi. Mais um Salmo de Davi. Se alguns exegetas propõem que Davi não teria sido o autor e alguém colocou aqui o nome de Davi, etc., eu respeito esse tipo de pensamento, mas vou me alinhar com outros exegetas que defendem Salmo foi redigido por Davi. O Salmo 14 foi redigido pelo rei Davi. Eu fico com essa interpretação, com essa afirmação, por uma razão simples. Está escrito, Salmo de Davi. Pode-se até discutir a época em que esse salmo foi redigido, mas, e aí sempre há possibilidades, há hipóteses, há ilações, há sugestões. Deixemos isso para lá e vamos ficar com a autoria do Salmo, Davi.
2 perguntas. Quem há de morar em vosso tabernáculo? O verbo me chama a atenção, morar. Claro que o morar aqui não pode ser interpretado no sentido de residir dentro do templo de Salomão. Seria um pouco exagerado achar que o templo é lugar de moradia das pessoas, como se fosse um hotel, como se fosse uma pousada, como se fosse um flat, como se fosse uma cabana onde todo mundo entra, para onde todo mundo vai e descansa. Não, é um outro sentido. Vamos ver o sentido dado pelos padres da igreja. E aqui já começamos com Santo Agostinho. Segunda pergunta do versículo 1, quem habitará em vossa montanha santa? Tabernáculo, montanha santa. Primeira interpretação, o Templo de Salomão. Montanha santa, então, é Sião, é Jerusalém. Jerusalém se edificada num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos do Senhor, as tribos de Israel. A sede da justiça lá está, rogai que viva em paz Jerusalém. Essas palavras do Salmo 121 não deixam dúvida. O Templo de Salomão, situado em Jerusalém, está numa montanha alta. É o primeiro sentido. É o sentido literal. Mas a palavra de Deus vale para todas as pessoas de todas as épocas. E o Antigo Testamento é imagem, preparação, prefiguração do novo, tipologia do novo, da cidade de Jerusalém para o céu, do templo de Jerusalém, que não existe mais, para a felicidade sem fim. Nesse sentido, para nós cristãos, essa leitura do Salmo 14 obrigatoriamente tem uma dimensão, deve ter uma dimensão escatológica, uma dimensão de fim do mundo. Quem vai para o céu? Quem é que vai entrar nessa felicidade sem fim? Entenderam? Muito bem. Com a palavra, o Magnífico, o bispo de Hipona, doutor da igreja. Salmo de Davi. O título não oferece dificuldade. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Embora tabernáculo também se aplique algumas vezes às moradas eternas, propriamente tabernáculo quer dizer tenda de campanha. Daí se denominaram contubernales, camaradas, os soldados que moram juntos na mesma tenda. Este sentido acha-se acentuado pelo fato de se dizer quem habitará como hóspede. Durante algum tempo, lutamos com o diabo e então precisamos de um tabernáculo para descansar. O tabernáculo significa principalmente a segurança que nos oferece a economia temporal, realizada em nosso favor através da encarnação do Senhor. Quem habitará em vossa montanha santa? Aqui talvez já se trate da própria morada eterna, de modo que monte seria a supereminente caridade de Cristo na vida eterna. Vários salmos, eu diria toda a Escritura, pode, e eu vou dizer uma coisa atrevida, e deve ser interpretada também numa dimensão escatológica. Voltados para o alto, aquilo que dizemos na missa, corações ao alto. Lembram? O nosso coração está em Deus, corações ao alto. Pois bem, quem habitará em vossa montanha santa? Onde está a montanha santa? Se você interpretar a montanha santa para os tempos atuais somente com a cidade de Jerusalém, admitindo-se que também, e não se pode descartar, porque o Monte Sião, Jerusalém é uma cidade num alto, é uma montanha, a cidade está numa montanha, uma coisa linda, maravilhosa, 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 esplendorosa, encantadora,
a cidade sagrada, a cidade santa, a cidade onde Nosso Senhor pisou, sofreu, morreu, ressuscitou e de lá subiu ao céu. Pois bem, se você admite que essa montanha santa é apenas Jerusalém, então para que rezar? Se muitas pessoas nunca foram nem poderão ir para Jerusalém, porque lá é a montanha santa e só pode ser ela. Pelo contrário, aqui estamos diante de uma profecia sobre o céu, de uma profecia a respeito da eternidade. Vosso tabernáculo, Santo Agostinho faz aqui essa distinção. É possível pensar primeiro na tenda armada pelos soldados e vários soldados dormiam na mesma tenda, tudo ali muito improvisado, contubernales, isto é, os camaradas, os soldados que em campanha precisam dormir, armam as tendas e ali dormem 2, tenda de 3, tenda de 4 e assim por diante. É possível pensar também no Templo de Salomão, o tabernáculo já definitivo, o Santo dos Santos, a parte lá de trás, lá do fundo, onde ninguém entra a não ser o sumo sacerdote poucas vezes no ano para realizar o sacrifício, para queimar o incenso, sem dúvida alguma. Nesse sentido, primitivamente, esse salmo foi redigido com uma forte ligação com o culto, com o templo de Salomão. Mas a palavra de Deus, portanto, este salmo e qualquer outro texto do Antigo Testamento é anúncio de uma realidade que vai se cumprir em Jesus. E definitivamente tem uma dimensão, uma repercussão, uma projeção para a eternidade. Ainda temos 2 minutos e vale a pena nós citarmos um outro padre da igreja menos famoso que Santo Agostinho, Arnóbio, o jovem que nasceu no ano 380 e morreu no ano 455. Diz ele: todos os impuros se aproximem do templo do Senhor e aqui se tornaram puros. Somente Jesus, incontaminado, tendo entrado no templo incorruptível, libertou-nos das impurezas da carne e ofereceu-nos a santidade. Esse pequeno comentário nos coloca diante do versículo 1 da seguinte forma: todos somos pecadores, com exceção da bem-aventurada Virgem Maria, Senhor. Todas as criaturas são frágeis. O peso dos nossos pecados é grande. Então, Senhor, quem há de morar? Quem é que vai se salvar? Quem pode se salvar se todos somos pecadores? Quem habitará em vossa montanha santa, Senhor? A nossa condição, a nossa imundícia, a nossa fragilidade. Arnóbio diz: aproxime-se. Pergunte, a resposta vai vir, mas não se distancie. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, e encontrareis repouso para as vossas almas. O repouso está no templo, está no tabernáculo que é Jesus, está na montanha santa que é o nosso Santíssimo Salvador. Portanto, pergunte já com a resposta engatilhada. Vou a Jesus com os meus pecados, para que eu, arrependido, receba dele o perdão e a graça de participar da sua morada santa. Está terminando o nosso encontro. Na semana que vem, retomamos o estudo do Salmo de número 14. Um fraterno abraço. Até a próxima semana.